ofensivo, Ayatollah Khamenei se escondeu. A medida foi tomada depois que altos funcionários do Ministério da Saúde do Irã vazaram o único número que o Ayatollah não queria. O mundo viu mais de 1.000 mortos em apenas 2 dias de repressão. Temendo as consequências de um ataque iminente dos Estados Unidos, o líder supremo transferiu o poder para seu filho e se refugiou em um bunker seguro. Vamos analisar o relatório agora. Apesar do apagão da internet, 2 altos funcionários do Ministério da Saúde do Irã contataram a revista Time. Eles compartilharam dados que estão sendo reportados diretamente ao próprio Khamenei, e de acordo com esses dados internos iranianos, mais de 1.000 pessoas já estão mortas. E aqui está o que torna isso quase incompreensível. A grande maioria dessas mortes aconteceu em apenas 2 dias, janeiro e 9 de janeiro. Para encontrar algo comparável, temos que voltar a 41, quando esquadrões da morte nazistas mataram 33.000 judeus ucranianos em Babi Yar. Em apenas 2 dias, esse é o único paralelo, um massacre nazista. É essa a companhia que a República Islâmica mantém agora. Mas, apesar de tudo isso, as Nações Unidas mal estão respondendo. Já se passaram mais de 2 semanas desde que isso aconteceu, e a ONU só realizou uma reunião especial 2 dias atrás. Dá para dizer que as pessoas ficaram revoltadas. Só ouça essa história que um grupo de direitos humanos compartilhou nessa reunião. Senhor Presidente, Alto Comissário, distintos delegados, o povo do Irã está vivendo um pesadelo. Permitam-me compartilhar a história de uma família que passou 3 dias procurando por seu filho. Ele havia saído de casa para protestar nas ruas de Teherã, mas nunca voltou, deixando a família angustiada. Seus pais procuraram primeiro nos hospitais, onde muitos dos feridos foram sequestrados e mortos. Não tendo conseguido encontrá-lo, eles foram em seguida ao notório necrotério em Karizak. Eles procuraram entre inúmeros corpos em sacos plásticos pretos, mutilados por ferimentos de bala, jogados no chão sem cerimônia, como pilhas de lixo. Famílias enlutadas que querem recuperar os corpos são informadas de que precisam pagar somas exorbitantes de dinheiro pelas balas usadas para matar seus entes queridos. Outros ainda são forçados a assinar confissões culpando terroristas imaginários pelo assassinato de seus filhos. Esperança e horror se entrelaçavam enquanto os pais abriam os sacos pretos um por um. A busca deles não foi em vão. Eles encontraram o filho ainda vivo. Ele sobreviveu milagrosamente a ferimentos graves de bala, ficando imóvel dentro do saco de cadáver por 3 dias, fingindo estar morto para evitar ser executado com um tiro de misericórdia na cabeça. Só imagine o alívio que aquela mãe e aquele pai devem ter sentido. Mas, para a maioria, não existe esse tipo de milagre. A busca termina em uma dor devastadora. Estas são as cenas do inferno que incontáveis iranianos enfrentam hoje. Quando a dimensão dessa brutalidade começou a vir à tona, foi exatamente nesse momento que Khamenei sumiu. Porque o que aconteceu não foi apenas uma repressão, foi um extermínio sistemático. Eles estavam atirando em qualquer um e em todo mundo, e depois as forças de segurança simplesmente deixavam os feridos morrerem, como vocês acabaram de ouvir. Eles também impediram as ambulâncias de chegarem até os manifestantes. Os hospitais receberam ordens para não tratar pessoas que chegavam feridas, e por causa disso, pessoas sangraram até a morte nas ruas enquanto a ajuda era deliberadamente negada. Agora, a situação só piora daqui para frente. Mas, infelizmente, sempre que começamos a falar sobre os detalhes do que aconteceu, o YouTube tem o hábito de restringir nossos vídeos. Isso aconteceu com a gente há 2 dias. E quando um vídeo é restrito, menos pessoas veem ele na tela inicial. E isso significa que vocês não recebem as notícias que a gente preparou para vocês. Se puder, por favor, inscreva-se aqui embaixo. Isso ajuda muito no algoritmo. Agora, vamos para a reportagem chocante. Isso é de dentro de um necrotério iraniano. Ontem, fomos buscar um corpo dentro do necrotério. Dá para ouvir claramente vozes, várias pessoas pedindo socorro. Depois, eles estão recebendo injeções letais.
Eles ainda estão matando aqueles que poderiam ser salvos. O massacre ainda está acontecendo. E é por isso que as pessoas na reunião das Nações Unidas estavam revoltadas. Essa foi a mensagem deles. Ouça só. Senhor presidente, médicos no Irã estimam que 20 mil manifestantes morreram e 330 mil ficaram feridos. Esses são números que desafiam a compreensão. Esses são crimes contra a humanidade. Então, a sessão de hoje é bem-vinda, mas sejamos honestos, é muito pouco e muito tarde. O povo iraniano tem direito de saber por quê. Por mais de 3 semanas, este conselho não disse nada. Perguntamos aos 87 especialistas em direitos da ONU, principal mecanismo de alerta precoce por mais de 2 semanas, por que ficaram em silêncio. Em 13 de janeiro houve uma declaração, mas só 5 dos 87 especialistas assinaram. Imploramos por ação diariamente, 5 dias após o início da repressão e dos assassinatos de manifestantes. Perguntei para Agnes Kalimard, a ex-relatora da ONU que agora lidera a Anistia Internacional, por que você está em silêncio? Em janeiro de 2020, quando os SEWA eliminaram o chefe terrorista da IRGC, Qassem Soleimani, ela correu em poucas horas para condenar o ato. Por que não há urgência diante do massacre de manifestantes iranianos inocentes? Perguntamos à mídia, celebridades de Hollywood, manifestantes universitários e mobilizadores de opinião mundial. Por que o silêncio? A resposta é desconfortável, mas clara. O protesto no Irã desmonta uma narrativa valorizada. Um povo contra a tirania islâmica não se encaixa na ideologia e por isso é ignorado. A todos dizemos que o preço do silêncio foram vidas iranianas. É hora de escolher, proteger o povo do Irã ou manter sua visão de mundo fracassada. A história observa. Também sabemos que tudo isso veio de cima. Iraniano. As autoridades agora confirmaram que Khamenei ordenou pessoalmente que as forças de segurança esmagassem o protesto por todos os meios necessários. Se conhecem sua história, sabem disso. Essas foram exatamente as palavras usadas por Deng Xiaoping em 89. Ele disse aos seus comandantes para basicamente usarem todos os meios necessários. E veja só, falamos sobre isso dias atrás. A pessoa que foi o mentor por trás dessa repressão, bem, ele se inspirou na repressão que Deng Xiaoping realizou décadas atrás. É por isso que a escala dessa repressão foi tão indiscriminada. As forças de segurança atiraram em avós, crianças, jovens, mulheres, pais, mães, gestantes, atletas, médicos e artistas. Basicamente em todo mundo. Eles atiravam em qualquer um que viam. Então surge a pergunta: como eles estão lidando com isso agora? Bem, eles estão mentindo. Mas estão mentindo mal, nem conseguem manter os números corretos. Como vocês ouviram antes, alguns dias atrás, o regime admitiu acidentalmente que cerca de 5 mil pessoas morreram. Eles não disseram quem os matou ou quem eram, apenas reconheceram o número. 2 dias depois, começaram a recuar nesse número e disseram: não, 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 apenas 3 mil pessoas morreram. E para ser exato, eles disseram: agora são 1.117. Esse número específico é interessante porque o Irã já o usou várias vezes antes. Em 22, eles alegaram que 3.117 pessoas morreram de Covid. Depois, também alegaram que 1.117 pessoas morreram por intoxicação alcoólica. Agora eles estão alegando que 3.117 pessoas morreram nesses ataques terroristas. É sempre o mesmo número, pelo que estou vendo. Quem está inventando essas mentiras tem um padrão, e isso revela o quão vazias são as negações deles. Mas os iranianos estão descobrindo a verdadeira brutalidade da repressão, apesar de tudo o que o regime está fazendo. Os jovens iranianos estão encontrando uma maneira de superar as restrições de internet que o regime iraniano implementou. E eles estão usando VPNs, estão usando Starlinks, chips estrangeiros, qualquer meio que possam para levar as notícias ao resto do mundo e para outros iranianos no país. Por isso, vemos mais pessoas se manifestando contra o ocorrido. Aqui, um clérigo se pronuncia. Apesar das restrições à internet, as cenas de assassinatos brutais e angustiantes de manifestantes em diferentes províncias estão sendo gradualmente publicadas. Isso indica um massacre organizado, com outros aspectos vindo gradualmente à tona. Essa catástrofe criou uma divisão profunda e irreparável entre o povo do Irã e o governo vigente. Quando os clérigos começam a chamar isso de catástrofe e de divisão irreparável, o regime perdeu sua legitimidade religiosa. A única coisa sobre a qual todo o regime islâmico foi construído, e agora o último amigo do Ayatollah também está pronto para sacrificá-lo.
Vladimir Putin, que regularmente mata opositores políticos, prende qualquer um que o desafie e atualmente está bombardeando civis ucranianos. Mas até mesmo para Putin, o que aconteceu no Irã foi demais, de acordo com o The Telegraph. Apesar dos comentários públicos condenando o protesto como interferência estrangeira, o governo de Putin está pressionando em particular o regime islâmico a negociar com os Estados Unidos. Putin chegou até a se oferecer para mediar essas negociações pessoalmente. Então, por que a Rússia abandonaria um aliado? Bem, a resposta é simples. Putin prioriza manter boas relações com Trump e precisa de um acordo sobre a Ucrânia. Ele não pode se dar ao luxo de ser visto defendendo um regime que acabou de massacrar 30 mil pessoas, pessoal. Por isso, ele se afasta e deixa o Ministério das Relações Exteriores da Rússia lidar com o Irã, focando em sua própria sobrevivência. Agora, para deixar claro, a Rússia não quer uma mudança de regime no Irã. Uma república islâmica colapsada criaria caos, ou perto da fronteira sul da Rússia. Putin preferiria que os mulás sobrevivessem, mas ele não move um dedo para ajudá-los. Quando o custo de defender um aliado fica alto demais, a Rússia desaparece. Já vimos esse padrão antes: Armênia, Síria, Venezuela e agora Irã. Pela segunda vez, eu acho. De qualquer forma, é isso que eu tenho para vocês. Meu nome é Sam e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um dos problemas desses vídeos, que mostram muitos ataques de drones, mesmo sem ferir humanos ou soldados russos. O YouTube geralmente desmonetiza ou restringe nossos vídeos. Na verdade, na última semana, tivemos 4 vídeos de guerra desmonetizados, de acordo com o YouTube. Exibir ataques de drones ou imagens da linha de frente não agrada os anunciantes, por isso esses vídeos são restritos. Mas essa é a realidade da guerra moderna. E essa é a guerra que os ucranianos estão lutando e tentando sobreviver. Por isso, acreditamos que é importante mostrar tudo isso. E foi por isso que lançamos nossa própria plataforma, Basics Insider. Nós a construímos do zero, então não temos nenhuma restrição. Não precisamos borrar nossos ataques de drones. Não precisamos borrar nossas imagens da linha de frente. E não precisamos borrar bases aéreas russas sendo destruídas. Além disso, nós realmente não exibimos nenhum anúncio no site. Assim, não precisamos nos censurar só porque os anunciantes não gostam do que mostramos. Nosso site é financiado pelo seu apoio, não por anúncios. Então, se você é alguém que se interessa por esse tipo de cobertura e quer assistir nossos vídeos sem censura e ter acesso a conteúdos extras que simplesmente não podemos postar aqui no YouTube, com certeza junte-se a nós em basicsinsider.com. Você pode clicar no link na descrição ou escanear o QR Code na tela. Ao entrar, terá acesso a todo o conteúdo já publicado e aos futuros vídeos. Além disso, você estará apoiando nossa cobertura e nosso canal. Então, muito obrigado. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo.